com as nossas convidadas. Deixa eu apresentar agora com mais calma para vocês verem como a nossa mesa hoje tá bonita, tá poderosa, porque aqui só senta nessa mesa quem tem poder e muita história para contar, tá? Ó, do meu lado aqui, tudo bom? A Thaily Andrade, que é influencer, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, tô super honrada de estar aqui, sou sua fã, tô super feliz aqui de estar vendo com vocês, de estar nessa mesa, como você disse, poderosa, porque só tem mulher linda aqui do meu lado. Muito bom, olha, ela você já conhece, né, gente? A nossa advogada mais gata aqui. Ana Bernal, maravilhosa. Eu falo que ela é a minha advomiga, porque ela é a minha advogada com minha amiga, né? No bom sentido da palavra. Eu amei essa advomiga, mas advomiga? de verdade, todos os meus clientes acabam virando meus amigos. Deve ter alguma coisa boa aqui nessa pessoa. Ah, tem muita coisa boa. Obrigada pelo convite mais uma vez, Bárbara, Renata, toda a direção. Para vocês que estão aí em casa nos assistindo, fiquem conosco até às 18 horas. Tem muito papo e muito interessante. Ai, muito bom. Já adorei, já. Se eu faltar qualquer coisa, a Aninha assuma meu lugar aqui, ó. Já deu o recado. Gostei. E também a Vitória Dutra, que é cantora, atriz. Olha, eu vi essa menina pequenininha assim, ó. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que prazer de estar aqui com todas vocês. Com você, Bárbara. Que saudade que eu estava. Me conheceu pequenininha. Eu mudei um pouco, né? E agora ser entrevistada aqui É um por mulherão. você. Que prazer que vai ser. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser incrível. Muito bem. Bom, acho que faz o quê? Uns 5 anos já, Vitória? Ah, por aí. Por aí, né? Por Muito aí. tempo, mas que legal, né? O mundo dá voltas mesmo, né? Muito, é impressionante. Quando a gente vê, a gente caminha em círculos realmente na vida. Vamos lá falar então do nosso primeiro tema? Vamos falar sobre confiança. Hoje em dia tá difícil a gente confiar em alguém, hein? Pra quem não sabe o que é confiança, é a crença que a gente tem no caráter, nos bons valores, na lealdade em relação a uma pessoa, né? Se ela é confiável, se ela transmite honestidade, se ela tem, né, transmite um bom caráter, ajudando o outro e até acreditar nas boas atitudes e até nas escolhas da pessoa. E a autoconfiança que a gente acaba adquirindo quando a gente acredita no potencial dessa pessoa. E eu quero já perguntar pra vocês aqui de primeira, pra vocês, o que é a real confiança em uma pessoa? Pode ficar à vontade. Ai, Bárbara, a confiança é um pilar fundamental no caráter de qualquer pessoa. Parte-se de um princípio que se você não confia em alguém, dificilmente você consegue se relacionar. A confiança traz o elo que nos ajuda a nos relacionarmos tanto nas relações familiares, como na amizade, como no trabalho, no network. Quando você não tem esse elo de confiança, é muito difícil você se relacionar, seja com as pessoas, seja com o mundo. Então, se nós não tivermos confiança naquilo que fazemos e naquilo que nós temos, dificilmente você consegue superar, seja aquilo que for. Então, a confiança é um pilar básico para tudo. Eu concordo plenamente com o que ela disse. Todo mundo costuma dizer, né, que o amor em primeiro lugar. Mas eu acho que antes do amor a gente tem que ter confiança, porque o amor a gente constrói. E a confiança, a partir do momento que você perde ela, eu acho que a gente perde todos os outros pilares de qualquer relacionamento. Tanto de uma amizade, quanto de um casamento e afins. Pra você, Vi, me conta aí um pouquinho o que você acha sobre a confiança. Eu também acho que confiança você tem que ter em primeiro lugar. E se você não tem confiança em alguma pessoa, você não consegue desenvolver uma relação. E eu acho que é exatamente isso. Eu falo, exemplo, no meu trabalho. Quando, tipo assim, por trás da Vitória Dutra tem muitas pessoas trabalhando. E aí você tem que trabalhar em conjunto com a sua assessora, com o pessoal que trabalha com você. E se você não tiver a confiança, não tem uma relação. E eu já passei por isso, de não ter confiança com uma pessoa e aí não sair as coisas do lugar. Então, se você não tem confiança com a pessoa, realmente não tem como construir uma relação. Eu acho que a confiança, ela é além do amor, ela é além da lealdade, porque ela vem junto, mas eu acho que é a primeira coisa. Mas é difícil a gente estabelecer uma confiança. O meu padrão de confiança é altíssimo, gente, em relação às pessoas, assim. Eu sou exigente, eu não sei vocês, como vocês são, mas eu, assim, no começo todo mundo era meu amigo, depois de um tempo você vai passando, vai colocando limites. Qual que é a confiança aí? Vamos colocar numa escalinha aí pra vocês, de 0 a 10. Olha, Bárbara, eu como advogada,
quase sempre confiamos naquilo que estamos lendo. Temos muito hábito, nós advogados, de conferirmos documentos para dar confiabilidade àquele negócio jurídico. Tá. Mas claro que se nós não ultrapassarmos isso e não tivermos confiança nas relações, como que você faria? Você teria que ir para um cartório toda vez que você quer ter alguma relação? Imagine como isso seria complexo. Sim. Então, apesar da minha profissão, com tudo isso, eu sou uma pessoa que dou sempre o crédito para a pessoa demonstrar que não tem a minha confiança. Então, eu parto de um princípio que as pessoas são sim confiáveis, isso é natural. Embora nós digamos que os seres humanos, nesse mundo digital, nessas relações distantes, cada vez é mais difícil confiar, isso é uma falácia. Nós temos essencialmente na nossa essência a necessidade de confiarmos para mantermos a nossa família. Quando você se une com alguém para você fazer dali a tua prole, você tem que ter um grau de confiança altíssimo. Então, sem isso, nós não teríamos sequer famílias. Então, a confiança, para mim, sim, eu confio nas pessoas. No primeiro momento, não desconfio das pessoas. Procuro, com algumas cautelas, observar se a pessoa vai continuar merecendo a minha confiança ou não. Mas, no primeiro momento, sim, eu confio nas pessoas. Você dá essa abertura mais fácil. Eu dou. Eu acho também que a gente vai amadurecendo, né? E conforme você vai amadurecendo, o teu feeling vai ficando muito diferente. Você começa a olhar as pessoas de uma forma diferente. E assim como a Vi falou, no meio, ainda mais você aqui, televisão, tudo, a tua imagem depende de muitas pessoas. Eu acho que em todos os pilares da vida. Seu casamento depende da confiança do outro, tua família, com os teus amigos. E eu acho que você ir sentindo também, exatamente como a doutora falou, você sentindo essa colocação, você sentindo quais são as atitudes que o outro tem para com você poder confiar ou não, né? E eu, diferente, eu não consigo depositar a princípio todas as minhas fichas nos outros. Você também é um pouco mais assim. Eu centralizo em mim e aí eu acho que a minha confiança ela vai sendo conquistada. As pessoas vão, não, tudo bem, pode confiar. Tanto que eu sou bem chata pra trabalhar comigo, viu? Tem que ter todo ali um currículo XYZ ali. Porque depende, eu acho que vai além, né? É seu nome hoje. E você confiar o teu nome pro outro é muito difícil. E pra você, Vi, tão nova, né? Ainda nesse meio, assim, já tendo que muitas vezes escolher quem você vai confiar, né? Sim, apesar de eu ser muito nova, eu também já me decepcionei bastante. E com isso, eu comecei a ficar, assim, a não confiar de primeira nas pessoas, assim. Criar um negócio, uma paranoia ali. Certo. Então, assim, como vocês falaram, eu também eu não vou de primeira, não deposito todas as minhas fichas de confiança, assim, de primeira. Porque eu, como eu falei, sou muito nova, mas eu já me decepcionei bastante. Então, as pessoas agora têm que ir me conquistando. Não adianta você falar, porque falar, todo mundo fala, né? Então tem que ir conquistando a minha confiança aos poucos, assim. Demonstrar atitude ali. Isso, tem que demonstrar com atitude. Demonstrar. Porque falar todo mundo fala. Né? E a gente acaba muitas vezes perdendo a confiança e deixando de até conhecer novas pessoas por conta disso. Por um tempo, assim, eu falei, não dá mais, eu vou colocar limite, não quero mais amizades novas. Meus amigos são esses e acabou, né? E aí, só que surge, gente, pessoas, né, diariamente no nosso redor, na nossa vida, e não dá pra gente colocar um limite, a não ser que você vire uma pessoa muito amarga, né? Então, eu acabei tendo que soltar um pouco a rédea, falando, não, pera, calma, vamos analisar. Como é que vocês fazem, assim, pra vocês não serem, vocês principalmente, as meninas, a doutora Ana é mais tranquila nesse sentido, mas vocês que têm essa desconfiança, chega uma pessoa nova, uma amizade, como é que você faz pra dar uma chance pra essa pessoa entrar na tua vida? E diferente, eu sou extremamente comunicativa e falo com todo mundo, então assim, eu gero milhões de amizades. E eu falo, então assim, que você começa a ter colegas, mas eu sou aberta, eu não sou desse jeito assim, eu demoro pra ter confiança, mas eu permito sim que várias pessoas se conectem, porque assim como você, eu acho que a vida é um ciclo, né? A gente tem os amigos que são aqueles amigos fiéis, que vêm de longa data, mas a gente tem ciclos também, ciclos de profissão, ciclos de momentos da nossa vida, e aí de acordo com aqueles ciclos geram amizades novas.
Eu tenho amizades hoje que eu não tinha um ano atrás e que eu acho que eu posso confiar mais do que algumas amizades de um ano atrás. Então eu vejo muito isso na doação, no outro, nos gestos. Eu acho que eu sou mais de ação do que de palavra. Eu acho que falar bem o que ela falou, falar todo mundo fala. Conforme as ações do dia a dia, a gente vai vendo quem a gente confia, quem a gente não confia, quem é e quem não é mesmo. Você já se decepcionou de alguma forma, doutora Ana, com alguém que chegou, que você deu essa abertura e essa pessoa te decepcionou assim? Bárbara, quase todos os dias. Jeito, né? Mas isso não me impede de continuar confiando no ser humano. Eu acredito, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas. Essencialmente, eu gosto do ser humano. Eu acho que o ser humano é rico por essência. Então, todos nós temos muitos valores. Alguma pessoa pode não ter exatamente aquele valor que eu estou procurando naquele momento, e será o momento que a gente não vai estar ali numa relação de amizade. Mas, com certeza, essa pessoa sempre vai agregar alguma coisa à minha pessoa. E o que eu espero também é que, se você passou na vida de alguém, que seja para agregar alguma coisa. Então, eu não deixo realmente que alguém que me traiu a minha confiança, que isso vá macular futuras relações, futuras amizades, porque cada um é único. Não é porque A ou B ou C são mau caráter que o C e o D também vão ser. Então, eu parto do princípio, sim, dou crédito, dou confiança e, logicamente, fico alerta. Se eu entender que a pessoa está indo para um lugar que não é aquele, que compactua com as minhas crenças, com os meus valores, vou me afastando naturalmente, aquilo naturalmente vai se dissipando. Se tem os mesmos valores e existe essa confiança, cresce ali uma amizade muito forte. Eu até brinco, às vezes eu falo, eu sou meio contraditória, porque eu falo, não vou confiar. E de repente eu pego um aplicativo, um carro de aplicativo, eu tô lá conversando com o cara sobre exatamente tudo, ou com a pessoa que tá dirigindo, quando você vê, já contou sua vida, onde você vai, quais os seus planos, né? Então o ser humano, na verdade, por mais que a gente tenta, né, não, eu vou ser durão, eu vou não sei o quê, a gente que tem o coração mais mole, não tem jeito, no fundo, a gente acaba abrindo mão e aí acaba sendo um pouco mais, ainda mais quem trabalha com o público, né? Vitória, você que canta, você que tem aí a tua carreira, muita gente deve se aproximar também de você, por conta do que você faz, né? E como é que você faz esse filtro aí pra falar, não, peraí? É verdade, a gente que tá nesse meio, a gente tá sempre rodeado de muitas pessoas. Então tem até seguidores que acabam virando amigos meus por sempre estar ali, te vendo em algum lugar, mas é verdade. Algumas pessoas às vezes se aproximam de você pelo que você é, mas eu sempre fico muito alerta com isso, porque como há uns 2 anos atrás eu me decepcionei com a amizade, e aí foi o que a doutora falou, que não adianta você se fechar pra isso e achar que as outras pessoas são assim também, porque não. Cada pessoa é de um jeito, e eu tava fechada pra amizades, não queria ter outras amizades, mas eu falei assim, eu sou muito nova, ainda tem muitas decepções pela frente, não é? Não é agora que vai acabar com isso. Mas eu tento filtrar isso porque, querendo ou não, a gente tá sempre rodeada de muitas pessoas. Então, é só ficar ali alerta, porque como tem pessoas boas, também tem pessoas que querem se aproximar só pelo que você é. Eu costumo dizer que as pessoas dizem mais sobre ela do que sobre nós. Então eu acho que essas pessoas que nos decepcionam diz mais sobre o outro do que sobre você. E é bem o que a gente falou sobre caráter. Ele é algo que se constrói. E quem tem, tem. Quem não tem, ela vai decepcionar todas as pessoas. Então a gente não pode se blindar também de se conectar com novas pessoas e de ter novos laços que talvez vão agregar tanto na nossa vida por conta de um erro que alguém cometeu. Então assim, todo mundo que se aproxima de mim, é o meu lema na internet, eu digo sempre, é mais sobre o outro do que sobre você. Eu não sou a pessoa que vou guardar mágoa, rancor, porque eu perdoo, meu coração é limpo. Se o teu não, aí é problema do outro, não do nosso. Com certeza, né? Bárbara, você sabe que você falou, o que você falou, que você tende a abrir a sua vida logo, até no carro de aplicativo, isso só prova as pesquisas que são feitas, que a nossa essência é de confiarmos, sim, um no outro. Essa é a essência do ser humano. Depois, por tumultos que aparecem na nossa caminhada, pessoas que acabam fazendo do nosso caminho um caminho mais difícil, a gente acaba selecionando e acaba receando, mas a nossa essência é de confiar, sim. Você é a prova disso. As pesquisas estão corretas. Com certeza, eu sou muito a prova disso, entendeu? E vocês acham que quem é mais confiável, hein? Os homens ou as mulheres? Eu acho que não tem a ver com sexo, Bárbara, tem a ver com caráter. Confiança, ou você...
Eu costumo dizer que confiança é algo tão valioso. Eu comparo a confiança a um cristal. Você tem ali um cristal que não tem nenhuma ruga, nenhuma marca. Quando você quebra esse cristal, jamais você vai conseguir colar, fazer o que você... Vai ter a rachadura. A confiança é a mesma coisa. Então, se você quebrou a confiança dessa pessoa, jamais ela vai existir. E isso tanto para o homem quanto para a mulher. Acho que não temos... Penso eu, e na minha vivência e nas pesquisas que a gente faz com uma certa frequência em relação a essas diferenças de gênero, não existe uma pessoa mais confiável que a outra, nem que nós sejamos mais desconfiados do que os homens. Nós somos as mulheres desconfiadas e muitas vezes, por termos relações mal sucedidas, acabamos transferindo isso para o homem, mas o homem também desconfia de muitas mulheres em alguns momentos. Então, eu acho que é muito, muito meio a meio. E vocês? Me contem. Eu também acho que é bem relativo. Apesar que, não sei, ainda mais no nosso mundo, eu acho que as mulheres, ela tem um quê do problema, assim. A mulher, eu vejo um pouco mais de dificuldade da mulher estar feliz com... Eu acho isso tão feio. Eu levanto tanto essa bandeira do empoderamento, das mulheres serem unidas e saber que tem espaço para todo mundo e que o mundo está aqui para dividir e que nós estamos aqui para poder somar umas às outras do que dividir. Então, eu não acredito em gênero em relação a isso. Eu acho que é caráter também, mas eu sinto que a mulher, ela já vem com 2 pés de desconfiança quando se trata de outra mulher, quando vem de sucesso. Eu não sei se é por conta da minha profissão e eu sinto isso dentro do meio que eu convivo, mas eu sinto um pouco disso, assim. Eu sinto que os homens, quando vêm, eles vêm mais doados. Ai, que legal, nossa, você tá bom. Admiro o seu trabalho. Exato. E você vê que é real mesmo, né? Isso, exatamente. Aí a mulher faz... Ai, que legal, parabéns. Aí você fica assim, nossa, mas... E aí, tudo bem? Eu sinto um pouco disso. Eu acho que aí não é nem confiança, né? Eu acho que tem um quê da inveja. Falta de sororidade. Exatamente. Falta de sororidade. E você, Vi? Vai me falando aí. Vamos conversar, meninas. Não esperem eu chamar, não. Vamos que vamos aqui. Não, mas eu também acredito que não seja se mulher é mais confiável ou homem é mais confiável. Eu também acho que se vem dentro disso, você convive assim com seus pais, a educação também, não vem só a mulher é mais confiável do que o homem. Eu acredito também que seja pelo caráter, pela essência da pessoa. Pela educação, como ela é, né? A gente estabelece isso, eu acredito muito dentro de casa, nas relações com os filhos. Eu acho que isso traz uma grande questão. Eu também concordo com você nessa questão da mulher não muitas vezes admirar a outra, né? Eu acho que, na verdade, isso vem desde lá de trás. Eu acho que não sei se isso vai ser resolvido um dia, essa questão, né? Então, Bárbara, não podemos esquecer que a mulher ficou por milênios submissa a lugares que não nos eram permitidos. Isso nos destruiu a autoconfiança. Nós não podemos esquecer disso. Então, enquanto o homem é preparado até hoje, não é lá atrás, nós carregamos essa história, mas até hoje, o menino desde pequeno ele é preparado, ele ganha avião, vai dirigir, pilotar um avião, ele ganha carro, vai pilotar um carro, e a mulher ganha fogão. Nada demais de dar um fogão para a menina, mas dê um avião também para ela, porque nós temos grandes profissionais para decolarem. Então, isso, de certa forma, limita a menina desde muito cedo. E isso afeta, sim, a confiança da mulher. Isso tem um poder muito grande de dizer para aquela mulher de que ela não é tão capaz quanto aquele homem. Então, enquanto o menino é elogiado quando tem uma nota na escola, por exemplo, dizendo, nossa, você é o cara, você é inteligente. E para a menina, com essa mesma nota, às vezes até maior, o pai e a mãe acabam dizendo, como você é linda. Isso é uma forma de diminuir a autoestima e a autoconfiança da mulher. E você muitas vezes acha que está elogiando o seu filho? Olha que curioso isso. Isso é muito sério. E aí nós chegamos lá na nossa fase adulta, nós acreditamos que eles, homens, são mais confiantes e que têm mais, digamos assim, capacidade para estar lá. Então, o que a Vi disse acaba se confirmando com isso. Por quê? Porque eu, desde pequena, acredito que a minha capacidade não é tão grande quanto a dele. Então, eu vou confiar quem? Na figura masculina, muito mais do que na figura feminina. É quase que nós precisamos mudar. Uma defesa, então, que a mulher usa, né? Uma defesa. É quase que uma defesa que a mulher usa. E vocês já foram traídas de alguma forma, assim, em que essa confiança realmente foi quebrada, mas você falou, não, eu vou dar mais uma chance. E valeu a pena? Olha,
Acho que todas nós já tivemos a nossa confiança traída. E quando eu falo aqui dessa traição, não estou nem me referindo à traição de homem e mulher, mas traição daquelas pessoas que a gente confia. Porque a traição, ela só dói se realmente você confiar naquela pessoa. Se não confia, ela não vai doer. Então, de fato, quando você tem confiança extrema numa pessoa e essa pessoa trai a tua confiança, seja por qual motivo for, ou porque você se depara que ela só estava com você por conta de algum interesse, dói. Acho que todas nós já devemos ter passado por isso. Dói demais, já aconteceu comigo. Não uma, nem duas, várias vezes. E vai continuar acontecendo. Como eu falei, eu vou continuar acreditando nas pessoas. Mas a gente supera. Tudo na vida o ser humano consegue superar. E bola pra frente. Agora, dar chance de novo para essa pessoa vai depender muito do contexto. Por exemplo, se uma pessoa te traiu com mentira, por exemplo, como é que você vai dar chance para essa pessoa? Não tem mais como você confiar nela. E a confiança é aquilo que eu falei lá atrás, é como um cristal. Quebrou, dificilmente você conserta. Então, se a confiança foi por algo sério, de mentir, eu acho que não tem mais o que prosperar essa relação. Né? Então, eu costumo não dar... Eu não brigo com as pessoas, mas eu costumo não dar continuidade àquela relação. Você põe um limite ali. Exato. É verdade. Como a doutora falou, eu perdoo, não deixo pra mim, não guardo rancor pra mim, mas eu não vou conseguir manter uma relação com a pessoa que mentiu, que quebrou a confiança que eu tinha nela. Então, como que você vai acreditar? Eu não consigo acreditar, eu fico com paranoia. E aí não fica uma relação saudável. Isso é legal. O cristal, como ela falou, é realmente isso. Ele é quebrado, você não cola. Você quebrou um copo, você nunca mais vai colar e vai tomar água nele. E foi a frase que eu usei e eu sigo falando. É sobre ele, não é sobre mim. Eu perdoo pro meu coração ficar em paz, mas pra mim eu não consigo prosperar com essa evolução. E ainda mais quando vem uma traição de caráter, eu acho, dessa falta de elo, de tudo isso. Eu acho que relacionamento, em todos os aspectos, quando você quebra, você não consegue mais doar a tua confiança pra pessoa e aí falar, eu vou deixar em paz aquilo que tá acontecendo. Eu não consigo também, não. Eu acho que até o âmbito da questão de confiança na amizade, pra mim, hoje, assim, eu tenho muito peso quanto a isso, assim, em questão de amizade. Eu tinha uma amiga que eu era assim, extremamente, vivia na minha casa, tudo, né? E quebrou a confiança, e duas, na verdade. Uma se mostrou totalmente mudada, arrependida, e até hoje a gente é amiga. E a outra realmente não mudou, continuou, então eu escolhi não querer mais. Então, eu acho que também essa questão de escolher, né? Acho que é importante também. E eu acho também, é bem o que você falou, todo mundo tem o direito de errar. Se a pessoa se arrepende, e muitas vezes... uma segunda chance também, E eu né, acho que nós né, criamos Thay? expectativas também, né? A gente cria expectativa no outro, que às vezes o outro nem sabe qual é a expectativa. E às vezes essa cobrança, essa confiança é quebrada e a pessoa nem sabe que ela tá quebrando a tua confiança. Eu acho, então, tem muito isso do esperar. O que você espera do outro, mas o outro não sabe. Então, eu acho que quando a gente começa a não ter expectativa sobre o outro e sim sobre você, a gente se decepciona, acho que um pouquinho menos na vida. Porque o que o outro fizer de bom vai ser uma surpresa e não uma quebra de uma decepção ou quebra de confiança. Perfeito. É verdade, isso eu tava comentando no meu Instagram esses dias. Que eu vi uma frase que você só se decepciona se você cria expectativas em cima de alguém, de algum momento. E eu sou muito assim, eu tinha me decepcionado e eu falei, gente, eu crio muita expectativa em cima das pessoas. Tipo assim, eu crio uma perspectiva na minha cabeça que a pessoa nem deve imaginar. E aí eu crio expectativa e no final eu me decepciono. Então eu tenho que parar com isso também, de criar expectativa em cima das pessoas, porque eu sou muito intensa com os meus sentimentos. E ver também o grau da confiança, né? A gente também não pode deixar a confiança rasa. Ela não pode ser cobrada por qualquer coisa. Ela, pra ser quebrada, eu acho que tem que ser alguma coisa muito séria. E até pra você poder colocar, ó, vamos lá, vamos conversar. Mas assim, aí a confiança, eu acho que o buraco é mais embaixo. Bom, rendeu já esse primeiro assunto aqui, hein, meninas? Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso, sobre perdão. Olha, é muito papo aqui ainda. E vamos para o nosso segundo tema. Vamos falar agora sobre tolerância, que é o quê? A capacidade de você perdoar certos erros e aceitar as opiniões ou os comportamentos que sejam diferentes dos seus, né?
Quem é tolerante aceita que as pessoas são diferentes uma das outras, respeita essas diferenças, seja pensamento, ideias, opiniões, comportamentos. E até, né, gente, tem a consciência de que nem todos os acontecimentos vão ser como a gente pensou. A gente não tem o controle, a gente precisa ter essa tolerância para conseguir administrar as expectativas que acontecem aí ao longo do nosso dia a dia. Olha, acho que a gente está num momento muito oportuno para falar sobre esse tema de ideias diferentes, de respeitar o próximo, né, dentro das suas questões. E eu queria saber de vocês, como é que hoje vocês estão vendo o cenário que está acontecendo aqui, toda a nossa mobilização no nosso país, né, sem levantar bandeiras, mas só para a gente entender essa questão da tolerância, né, tantas famílias, amigos brigando, uma coisa de louco. Queria que vocês falassem um pouquinho aí. Bárbara, tolerância é respeito. Você já falou isso na tua fala. Realmente, se tem um sinônimo da palavra, é o respeito. Sem respeito, você não consegue viver em sociedade. É um fato. E não é porque você pensa diferente do outro que você é inimigo dele. Então, as pessoas precisam entender isso. Tolerância é exatamente você aceitar no outro aquilo que ele é diferente de você. E ainda assim, você seguir respeitando. Então, você tolerar não significa que você está anuindo, que você está aceitando, que você concorda. Você respeita a opinião daquela pessoa. Isso é uma obrigação de todos. Eu ensinei isso desde muito cedo para o meu filho. Você pode não gostar, mas você é obrigado a tolerar e respeitar. Sabe, Bárbara, quando nós estávamos iniciando o programa, ele está ali, o Renato me disse algo que me deixou bastante chateada. Ele falou, você sabe que uma das coisas que ele tem medo é não ser respeitado pela sua cor. Veja como é sério isso. A discriminação, seja ela por qual motivo for, deixa as pessoas acuadas de uma forma tão séria que elas têm medo de viver. Isso é muito triste. Nossa, aquela frase que as pessoas falam com frequência, tolerância zero, eu sou totalmente oposta a isso. Sério? Tolerância 100%. Tolere. Não importa que você não goste, não importa que você não concorda. Aceita, Tolere e aceite, porque você demonstra que tem uma capacidade de se relacionar. Não importa o que o outro pensa. Eu tenho que respeitar, sim. Até porque nós só conseguimos progredir, evoluir na vida se nós tivermos divergências de opiniões. Imagina nós quatro Tudo igual. lindas mulheres aqui, todas pensando da mesma forma. Não teríamos nenhuma evolução. Eu saio daqui muito mais aprendendo com essas lindas mulheres do que aquilo que eu ensinei. Mas por quê? Porque eu tenho essa predisposição de ouvir o outro e tolerar e respeitar. Porque é isso que todos nós temos que fazer. Assim nós conseguimos realmente evoluir como seres humanos. Tolerando e tolerância, sim. Perfeito, né? Nossa, que colocação. Mas é bem isso. Eu acho que a tolerância está muito ligada à democracia, né? É o direito de ir e vir do outro e o nosso. Eu acho que a gente tem que entender que tudo começa quando o nosso termina. Então, eu acho que as pessoas estão perdendo o respeito. Por isso que essa tolerância está indo muito embora. É muito triste ver isso, porque antigamente eu acho que hoje, ainda mais por conta do mundo que nós estamos vivendo, exatamente como você falou, da política toda, as pessoas não aceitam mais a opinião do outro. Se você gosta de frango e eu de carne, você não pode ser minha amiga porque você gosta de frango. E eu acho que isso tá perdendo um pouco do feeling, assim, até o ponto do que é saudável. Porque a tolerância, ela é algo para deixar a nossa vida saudável, o nosso direito saudável, pra gente não sair na rua com medo. E eu acho que hoje o medo, ele tá ligado 100% à tolerância, porque as pessoas não têm mais tolerância. Eu acho que a vida hoje tá muito, muito rasa. A gente vê, assim, a violência, se mata por muito pouco, e tudo isso é falta da empatia e da tolerância. É muito triste. É muito pesado, né? Fala, É verdade. Imagine qual que seria a graça se todas nós tivéssemos os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões. Eu tiro de exemplo lá em casa. Meu pai tem um posicionamento e minha mãe tem outro posicionamento. Mas ambos se respeitam a opinião do outro. E sobre você ficar com medo de você negar no meu Instagram. Eu tenho muito medo de, às vezes, de dar a minha opinião, porque tem pessoas que não aceitam. Não aceitam a opinião do outro. Acho que você tem que ter o mesmo pensamento que ela. E é impossível agradar todo mundo, né?
Verdade. Não tem nem como. Até seria incrível. Quem que agradou todo mundo? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Verdade. Então... Sabe, Bárbara, quando nós temos um programa pela OAB, se chama OAB Vai à Escola. Nós frequentamos, então, vamos a escolas municipais, estaduais, e nós vamos falar de direitos, de Constituição. E uma das aulas que eu gosto muito de dar é sobre discriminação, preconceito. Todos nós carregamos algum preconceito dentro de nós. Se alguém aqui disser que não, está mentindo. Verdade. Se nós olharmos para dentro de nós, todos nós temos algum ponto de preconceito. No final da aula, eu convido esses alunos a dizer, depois de eu ter ministrado essa aula, sobre como nós devemos ser tolerantes, respeitar as diferenças. Somos um país que temos a riqueza de convivermos com quase todas as raças, gêneros. Se você quiser encontrar alguém de um país, você encontra no Brasil. Verdade. Isso é rico, gente. Isso tem que ser valorizado. E as pessoas, ao invés disso, são preconceituosas, discriminam, seja por qualquer motivo for. Então, é abominável qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação. E só conseguimos combater, de fato, a intolerância, a discriminação com tolerância. No final da aula, eu escrevo, depois que eu dei a aula, peço para um aluno levantar e escrever qual que é a lição que ele tirou daquela aula. E é automático, levantam e escrevem a palavra na lousa, bem grande, tolerância. Então, por mais tolerância, gente, você acabou de ver, nós vivenciamos um momento importantíssimo para todos nós. Para quem ganhou, para os vencidos, todos nós, de alguma forma, temos algo que está aqui latejante, um porque ganhou, outro porque perdeu. Não importa se você ganhou, não importa se você perdeu, você tem a obrigação de respeitar. Somos um país democrático. Exato. Então nós temos que respeitar a opinião do outro. Mas estamos numa fase tão intolerante um com o outro que você sequer pode abrir a boca para dizer algo a respeito político, que já estão te rotulando, você é de tal partido, você é de tal partido. Isso é muito triste, Bárbara, isso nos acorrenta, isso nos leva para trás. Porque a democracia, que é o que todos nós almejamos e devemos lutar diariamente por isso, porque ela é necessária para você se expressar, para eu me expressar, para sermos o que realmente nós queremos ser, temos que ter um país democrático, mas só teremos se efetivamente todos nós respeitarmos a tal democracia, respeitar o próximo. O teu direito de ir e vir termina onde começa o meu. E as pessoas não pensam nisso. Exatamente. E aquilo, né? As pessoas acabam ficando até com medo, até o que você falou, de se expor de uma coisa que deveria ser normal e reflexão para o outro, né? Mas você não pode falar que você tá triste, porque aí vem o que fala, mas você tem que agradecer, sua vida é maravilhosa. Aí você tá muito feliz, vem a pessoa e fala, mas você é muito exibido, você só pode. Então tá bem difícil a gente conseguir achar um meio termo. Será que... Acho que quando a gente não tinha as redes sociais, acho que a gente era mais feliz, hein? Eu acho que a gente era mais livre. Mais livre, eu acho que é a palavra exata. Porque as algumas pessoas exigem que você seja humana. Imagina você que Elas trabalha adoram falar com isso. com Eu isso quero a verdade, também. eu quero que você posta a verdade. E aí, quando você posta a verdade, você toma várias criticadas. Você fala assim, aí mas você ganha calma. um carro lindo lá, você comprou com um E é trabalho. verdade, a minha unha tá descascada, é a verdade. Nossa, que absurdo. Você é como um consultora relaxo. de imagem, você não tem o direito. Mas pera, vocês querem a verdade ou não? Então, assim, você acaba meio que às vezes tendo que se proibir de mostrar a verdade pra poder agradar o outro com medo da tolerância. Porque a tolerância... E aí na internet é terra sem lei, né? Eles acham que eles podem falar o que eles querem. As redes sociais, o problema maior da rede social, eu vejo exatamente isso. Eles falam e comentam que eles têm vontade. Coisa que eu tenho certeza que se você pôr uma pessoa cara a cara, o olho no olho, ela não vai ter Não aquela fala nem coragem metade. de metade do que ela diz na rede social. Então você vê como a tolerância é triste, sabe? Assim, realmente ela não tem mais. E as pessoas, ela prega, né, a tolerância nas redes dela e ela é a primeira a pôr o dedo pra você e dizer, ué, você fala, mas calma, cadê a bandeira que você Da tá paz, levantando? né? Não tem. Exatamente. Eu acho que a gente é mais feliz com as redes sociais, Bárbara. Você acha? Eu acho. Eu não consigo mais me imaginar sem redes sociais, sem essa liberdade de você expressar aquilo que você quer.
E nós sabemos que pagamos um preço. Sempre que nós nos expressamos, seja em qual área for, em qual setor for, você paga um preço. Você sabe disso, você é uma figura pública, está aqui todos os dias dando a sua cara, dando sua opinião. Então você sofre críticas, mas eu acho que isso é natural, é saudável, desde que essa crítica não avance para o lado pessoal da pessoa, ou seja, para a falta de respeito. Então, a liberdade do outro termina quando começa a outra. Então, você tem que ter essa tolerância por você não ser diferente. Eu gosto da Bárbara, eu gosto do Renato por aquilo que eles são. Posso não gostar de outra ABC que eles fazem, mas não importa. O importante é o respeitar. Eu não sou obrigada a aceitar, falei isso lá no começo da minha fala. Agora, sim, eu sou obrigada a respeitar, porque eu vivo numa sociedade. Eu não vivo isolada lá no meio do mato, onde eu tenho que fazer, posso fazer o que eu quero. Não, então eu tenho, se eu vivo em sociedade, tem regras, sim, de convivência. Somos uma sociedade civilizada. A princípio, muitas pessoas têm atitudes que não são tão civilizadas assim, né? De vez em quando dá medo. De vez em quando dá medo, sem dúvida. Mas, a priori, somos uma sociedade civilizada onde todos têm que ser respeitados. Negros, brancos, pardos, ricos, pobres. Não importa aquilo que você é. Importa que você tem que ter respeito e para isso nós temos que exercitar todos os dias a tolerância. A tolerância é um exercício. Fato, né? Quando você se olha no espelho, Bárbara, e se pergunta, caramba, mas eu sou preconceituosa? Porque nós todos falamos que não somos. Olha, como que ninguém é preconceituoso se temos na rua todos os dias atitudes de intolerância? Pergunte a alguém, Bárbara, se é preconceituoso. A resposta vai ser sempre não. Categórica. Não. Então, enquanto nós continuarmos nos afirmando como pessoas não preconceituosas, nós não sabemos exercer a tolerância. Porque tolerância exige aceitar o diferente do outro. É o reconhecer o erro, né? Quando você reconhece o erro, você está disposto a mudar. E aí, quando você não reconhece teu erro, você não vai mudar nunca, porque você sempre acha que a sua soberba, aquilo que a gente veio falando, que está acima, então eu sou perfeita. A minha opinião, ela deve e precisa ser prevalecida. E isso é muito triste. E é complicado também, acho que até a gente vive hoje uma nova geração. Talvez a nossa geração aqui, vocês acham que é mais tolerantes agora ou não? Porque a Vi tem, né, novinha. Eu queria que a gente colocasse aqui os dois pontos dessa nova geração para a nossa geração aqui. Queria que você me falasse. Você acha que a sua geração é mais ou menos preconceituosa? Olha, tirando, assim, pelas pessoas que estão ao meu redor, exemplo, o pessoal da minha sala, eu acho que tem que pesar na balança, eu acho. Porque, assim, as pessoas mais antigas não tinham conhecimento de muitas coisas que nós de agora temos. Mas também tem muitos adolescentes, né, que ainda é muito preconceituoso. Pelo menos eu tiro pelas pessoas da minha sala, assim. Entendi. Que você ouve umas coisas e fala, meu Deus. Não acredito que ele tá falando Não acredito que eu tô ouvindo isso. Entendi. Então, eu, vendo esses exemplos, eu tento, assim, sempre me policiar em tudo que eu falo. Ainda mais por eu ser uma influência na internet, por muitas crianças, assim, me seguirem. Então, eu tento sempre me policiar no que eu falo e se eu vi que errei ali, eu reconheço meu erro e tento melhorar, aprender, né? Porque se você não reconhecer seu erro, né, não tem como melhorar. Eu acho que é uma geração um pouco mais consciente do que acontece, por conta mesmo do acesso à informação. Eu acho que a nossa geração, eu tinha pessoas da minha família que falavam claramente que eram racistas e tudo. E graças a Deus, a minha mãe sempre teve uma cabeça muito aberta, sentava com a gente e falava, não ouve isso que tá falando, não pode, é errado e não sei o que e tal. Então, e minha mãe era uma pessoa que era meio fora da caixa, mas imagino quantas outras pessoas não foram influenciadas naquela época porque realmente tinha essa falta de informação, essa falta de consciência, né, de falar mesmo, de pai e mãe sentar e falar, senta aqui, pai e mãe não conversava muito, né, antigamente. O que você acha, Aninha, que você viveu numa outra geração? Sim, bem diferente da Vi, né? A diferença de idade é bastante. Claro que não parece, né? Tem só 2 anos a mais. Mas, 2 aninhos, ó. Mas com essa vivência toda, de fato, eu concordo com o que a Vi falou num ponto. Os jovens, eles têm muito mais informação do que nós tínhamos.
têm outra consciência do que nós não tínhamos. Não só com essa questão de valor, de respeito, mas também na questão, por exemplo, de meio ambiente. Nós não tínhamos muito essa consciência, fomos muito inconsequentes, não tínhamos a informação. Hoje os jovens são muito mais responsáveis com tudo isso, porque têm mais informação. Então eu fico muito feliz que sim, isso é uma evolução. Diferente se eu falasse, não, a minha época é hoje. Mas enfim, né? Quando eu tinha a idade de Davi, eu era muito mais consciente. Não, eu acho que eles hoje são mais conscientes e são mais empenhados em mudar as coisas para melhor. Sim. Isso só significa que nós, seres humanos, estamos evoluindo, graças a Deus. Entretanto, abro aí um parêntese, Vi, quando alguns jovens, claro que é uma minoria, e é isso que a gente espera, são muito radicais em alguns assuntos, e é isso que é muito perigoso. Eles geralmente se unem ali em grupinhos, praticam o bullying nas escolas, você falou da tua sala, então pratica-se ali o bullying, discriminam mulheres, e discriminam e partem para cima de pessoas, por exemplo, que gostam de outro sexo, que não é o mesmo que o deles, pessoas de cor, de outra cor. Então, isso me preocupa bastante. Claro que eu continuo acreditando que ainda é uma minoria, mas essa minoria, quando se une, a sensação que dá é que eles são muito radicais. Sim, e isso precisa ser muito observado. É perigoso. Tanto é que os casos de bullying crescem a cada dia. Isso parte dos jovens. Então, isso é preocupante. E eu acho que além dos casos de bullying, a gente vê uma falta de tolerância maior com os jovens, eu sinto. Hoje se mata, você ouve mais notícias de jovens matando jovens, essa violência que acabou ficando exacerbada, que eu já não via tanto na minha época na escola. A gente tinha, assim, menos... Acho que a gente até tinha informação, mas era menos exposto isso no nosso dia a dia e falar abertamente desses assuntos, como hoje eu vejo meu afilhado, ele tem 6 anos e ele conversa comigo com esses assuntos, assim, numa maturidade que eu não enxergaria com aquela idade. Mas eu acho que hoje eles são mais radicais, eles são menos tolerantes. Você não aceita a minha opinião, você não tem os mesmos valores. Eu vejo essa agressão, sabe? Até em meio à política, eles discordam de você em alguma coisa. você não sei o quê. Você é aquilo. Então eu acho que nesse sentido da tolerância que nós estamos falando, mesmo com tanta informação, que teria que ser muito melhor, eles teriam que ter... Nossa, o mundo podia estar muito melhor com tudo isso que nós temos. Eu ainda sinto um retrocesso no sentido da violência. Eu vejo um pouco disso também. Na questão da violência, de fato, eu acabo concordando, até porque entra naquela parte que eu falei dos tão radicais. Haja visto aqueles jovens, principalmente nos Estados Unidos, não cansa de nos mostrar, onde os jovens entram nas escolas e matam os alunos, os colegas, por motivos, às vezes, fúteis. Todos eles fúteis. Saiu um filme agora. Saiu um filme. Você assistiu? Esqueci o nome. Daqui a pouco a gente lembra. Uma menina de sorte, uma mulher de sorte. De sorte, uma coisa isso assim. mesmo. É super forte o filme. Eu achei que era um filme daqueles de comédia romântica, mas tem uma mensagem muito forte que fala exatamente sobre essa questão, que o menino faz uma matança lá na escola para defender uma outra que foi abusada. Enfim, assistam. Vale a pena. Aqui no Brasil também já temos muitos casos desses. Isso só comprova o que a Thalita falou, que de fato, quando esses jovens se unem para praticar um preconceito que eles carregam, porque tudo começa com preconceito. Tá dentro de você um preconceito que você já rotulou aquela turma ou aquela cor ou o que seja por algo que você tem mal trabalhado. Você sabe que o preconceito nada mais é, para quem nos ouve, do que falta de informação. Então você que está aí sentado na sala do seu sofá, depois de nos assistir, leia um pouco sobre a raça, sobre o nosso começo na sociedade. Você vai entender o ser humano, a essência do ser humano, que todos somos de fato iguais. Então, quando você tem essa visão do ser humano, você acaba não indo para esses extremos. Eu tive o privilégio de uma professora em casa, que era minha avó, e ela falava para mim: quando você não entender, minha filha, aceite. Olha. Claro que eu era muito pequena, não entendia muito bem o que ela queria dizer, né? mas eu cresci ouvindo isso. E ela falou: se você não entender, eu estou aqui para te explicar. Então, toda vez que alguma coisa me chamava a atenção, eu perguntava para ela. E ela sempre, com o maior carinho, me respondia. Então, eu tive esse privilégio. Realmente considero que foi um privilégio. Foi uma mulher
que naquela época ainda não tinha a formação que tínhamos hoje, ela já tinha a grandeza de olhar para o outro como ser humano todos que somos e não como um professor, ou como um preto, ou como um negro, ou como um índio. Somos todos seres humanos, Sim, Bárbara. com certeza. Não existe diferença nenhuma entre mim, entre você, entre ela. Somos todos seres Verdade. humanos, cada um com as suas capacidades, cada um com as suas habilidades, graças a Deus, porque eu odiaria vir várias anos aí na rua, odiaria mesmo, tá? Ainda bem que Não todos é, que a somos gente tem o diferentes. cada um nosso jeito, Sim, né? Isso é evolução. E para nós conseguirmos isso, só com a palavra tolerância. Com Exatamente. certeza. Eu acho até que falando um pouco sobre essa questão da violência, quando nós trazemos esse assunto para o âmbito relacionamento, a gente também tem uma grande questão ainda para evoluir, né? Com a questão da violência contra a mulher e etc e tal. A violência verbal no trabalho, chefe com funcionário. Acho que a gente tem aí, não só, né? A gente começou a falar aqui da questão política, porque é o que está no momento. Mas tem diversos momentos em que a tolerância precisa ser aplicada. Em casa, no relacionamento, no trabalho. A doutora Ana tem um trabalho super legal que é o Limites do Amor, que é onde ela trata de casos de mulheres que sofreram violência doméstica. E eu acho que a palavra que acho que mais define é a falta de tolerância aí, né, doutora Sim, Ana? a discriminação do gênero. Por quê? Porque nós desde sempre fomos discriminadas e o homem hoje se sente superior à mulher. Então continua discriminando, porque ele não aceita, ele tem preconceito contra essa mulher. Então se ele não a respeita, que nós falamos lá há pouco da confiança, então não tem confiança nela, não a respeita, como que ele vai tolerá-la para aceitar o que ela entende como valor? Ele não respeita os valores da mulher. Para a maioria dos homens, claro que ainda tem uma outra parte grande que já respeita, mas para muitos homens ainda vê a mulher como um ser humano de segunda categoria. Sem direito a nada. O que é, na verdade, quando você tenta discriminar alguém ou atribuir àquela pessoa um preconceito? Você está tentando subtrair dela os direitos que ela tem. Só que nós, aqui no Brasil, temos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela assegura a todos nós, brasileiros e estrangeiros residentes neste país, o direito de liberdade, o direito de não ser agredido por preconceito. Mas as pessoas falam muito em intolerância, falam muito porque é a palavra da moda, falam muito em não sou discriminadora, não tenho preconceito, mas sequer sabem o que é isso. Então, a minha sugestão, de fato, é que as pessoas conheçam, porque a discriminação, a intolerância, seja com a mulher, seja com a raça, seja com qualquer outro tipo de assunto ou de pessoas, é provinda do preconceito, é provinda da intolerância, é provinda do desconhecimento, do desconhecido. Eu desconheço, eu tenho medo, eu me afasto, eu critico, eu maltrato. Sim. É o que o ser humano geralmente faz e não é diferente com a mulher quando ela está ali no seio do lar, onde o homem se sente autorizado a perpetuar contra essa mulher todo tipo de violência, seja ela psicológica, moral, patrimonial, sexual, física e, infelizmente, muitas vezes a morte, feminicídio da mulher em razão do gênero. É forte, né, esse tema, né, Thaili? Eu acho que é bem forte, é bem o que a gente estava falando no começo também, que hoje está mais aberto falar sobre isso, as mulheres sentem mais conforto em outras mulheres para poder dizer isso, mas eu acho que isso também vem muito de educação, é aquilo que nós estávamos falando. Eu acho que vem dos pais mostrar um pouco de alguns valores, igual a doutora citou aqui sobre o filho e tudo que a gente estava conversando, eu acho que vem de valores, eu acho que nós como geração precisamos ensinar esses valores para essas crianças, para isso não ser passado, para não ficar se honrando aquilo. Porque muitos casos, quando você vê, eu leio muito, assim, ainda mais quando tem algum incidente desse que você vai ler e você olha o passado, não que justifique de forma alguma, mas você vê que lá atrás isso ele só vem concluindo, fazendo um elo, né? A gente fala bem honrando, né? Aquilo que foi ensinado do preconceito, ele honra porque aquilo lá atrás para ele foi dado como normal. Então ele vem e faz. Então eu acho que cabe a nós hoje, a nova geração que a gente diz, romper esse elo e dizer chega, não é assim que funciona e vamos daqui para frente ensinar as pessoas e essas crianças, esses adolescentes que nós temos de uma forma diferente. É só a tristeza maior de tudo isso que eu acho que a gente fala é realmente essa violência, a
forma de expressar hoje eu acho que é muito violenta. Eu acho que o não tolerar hoje não tem mais respeito. Eu não tolero, então eu me sinto no direito de te agredir, tanto verbal, moral ou fisicamente, ou até te matar porque você discorda de mim. Então eu acho que, infelizmente, nessa parte a gente tá vivendo um retrocesso. E às vezes nós até ficamos com medo de falar não, né? Porque traz pra gente um desconforto muito grande. Porque é o que a Vi falou, né? Eu fico com medo às vezes de me posicionar, de falar, porque o que vão falar de mim? Você tem medo de falar não, Vi? Tenho. Ainda mais depois que eu comecei a trabalhar com o público, né? Então, que às vezes você recebe um ódio assim gratuitamente, sem ter feito nada, sem a pessoa nem te conhecer. E aí eu às vezes fico sim com medo de falar não. E como eu falei, de às vezes expor a minha opinião nas redes sociais. Vou dar um exemplo. Eu nunca tinha aparecido nos meus stories chorando. Nunca tinha. Falei assim, quando eu estiver chorando, quando eu não estiver bem, eu não vou aparecer aqui no Instagram. Com medo de julgamentos. E aí eu fui roubada. E aí eu perdi, tipo assim, tudo que eu tinha no meu celular. Aí eu fiquei assim, desesperada. Aí eu fui falar nos meus stories, falei chorando. E aí todo mundo, tipo assim, deu uma mega visualizações, uma assim. Que eu nunca tinha visto. E todo mundo falou, gente, eu nunca vi a Vitória chorando assim. Porque eu me privo de algumas coisas. Entendi. Você coloca um limite, né? Mas na verdade, as redes sociais, as pessoas precisam entender que nem sempre a gente posta aquilo que a gente está sentindo. Acho que a maioria Cada das uma de vezes, nós tem né? uma imagem a preservar. Você enquanto Verdade. apresentadora, eu enquanto advogada, a Vi enquanto influenciadora, a Tati enquanto influenciadora de moda. Acertei? Todas nós temos uma imagem e essa é a imagem que nós queremos passar para quem está do outro lado. Só que às vezes as pessoas não têm tolerância para entender que atrás da Ana Bernal, advogada, tem uma mulher, tem um ser humano. Atrás da Verdade. Bárbara, apresentadora, existe um ser humano, existe uma mãe, existe uma dona de casa. E tudo isso tem que ser respeitado e tolerado. Verdade. Posso dar só um exemplo? Pode, E eu fica à acho vontade. que a tolerância é uma via de mão dupla. Eu acho isso muito legal de se falar, porque a gente muitas vezes posiciona a tolerância mediante ao outro, quando o outro sofre algum preconceito. E eu, há um ano, me posicionei religiosamente sobre uma fé nas minhas redes sociais. E eu perdi quase 20 mil seguidores. Uau! E eu perdi 2 trabalhos por conta da minha fé e do meu posicionamento. Então, eu acho que é isso. As pessoas acham que a intolerância religiosa, né? Que chama, né? Mas assim, aí Inclusive é crime. É crime, Está na né? Constituição É Federal, crime. que nós Foi. temos livre escolha. Nosso país é lato, então nós temos que escolher a religião que você quiser. Exatamente. E foi um único dia. Eu postei, foi assim, blum, blum, e pra nós que trabalhamos com as redes sociais, número de seguidor, existe um pouco do ego, né? Sim. Hoje não. Hoje, pra mim, eu falo obrigada, porque livrou de mim Foi pessoas tarde. que não Já tinham foi os tarde. mesmos valores e talvez eu não queria que compartilhasse do mesmo comigo. Sim. Mas a tolerância, olha que loucura. Ela também é Deus. inversa. Ela vem de um lado e é o que eu falo. Tem tanto pra evoluir e ela continua de todos os lados. Isso é Eu verdade. acho que as pessoas não conseguem, tipo assim, ver uma coisa que elas não estão concordando com aquilo e passar por cima e não dar atenção para aquilo. A pessoa, hoje, todo mundo quer dar a sua opinião. Não, pode dar a sua opinião, mas assim, eu tento filtrar o máximo que eu posso. Vi uma coisa que eu não gostei, eu passo. Vi 2 que eu não gostei, da mesma pessoa, eu passo. Na terceira, eu falo, essa pessoa tá fazendo bem pra mim? Então eu escolho, eu saio. Pronto. Eu até, esses dias, até mandei um super amigo meu, eu falei, olha, amigo, você tá muito chato, eu gosto muito de você, mas vamos fazer o seguinte, assim que passar um período aqui, eu vou voltar a te seguir, mas ó, conte comigo que eu tô aqui. Ele, pô, obrigada, tá, o que você falou, tá? Boa. Falei, beleza, mas tamo junto. Eu vou parar de te seguir para continuar sendo sua amiga. Ele falou, nossa, você teve coragem de falar, né? O pessoal para. Eu falei, não, porque eu gosto de você. Mas eu não. O que você tá fazendo tá me fazendo mal. Então a gente também pode aceitar de uma forma carinhosa. E se a pessoa for teu amigo mesmo, ela vai aceitar. Se não for, é isso que eu falou. Vai tarde, já vai tarde. Livramento, Né? vai. Livramento. E romper amizades por conta de crenças por religiosas É uma loucura. ou mas- ideologias políticas é uma falta de tolerância maturidade, de inaceitável. tolerância. Porque afinal Tolerância. todos nós temos o direito de escolha.
Isso já foi pacificado na nossa Carta Magna lá em E é de um 1978. trabalho de uma grande marca, tá? Uma marca que defende bandeiras de tolerância, que defende Uau. as maiores causas. E eu recebi um e-mail dizendo que eu estava sendo desclassificada num trabalho que eu já estava meio que contratada por conta da minha crença, por ser casada e ainda agora acreditar em casada Deus. também. Era Deus, e de como uma é que marca, faz? uma Não marca podemos grande. mais Então, você vê que casar. loucura. Esse é o novo preconceito. Isso. Que até então o que a gente conhecia era quando a mulher lá atrás, quando começou o Era tia. divórcio, né? Não, quando começou o Era divórcio. divorciada. Era divorciada Era lá atrás. desquitada, né? Era desquitada. esse- era. Agora então não é mais Não, isso. é ser Agora casada. é ser casada. É ser casada. Então tá Eu bem tenho você fácil ver que a viver. evolução, o ser humano evolui, E o mas retrocesso. não deixa de ser preconceituoso e discriminador do mesmo jeito. Pois é, é uma discussão para a vida inteira. Acho que a gente ainda tem muito que evoluir. O ser humano, eu não sei se ele melhora a cada dia ou piora a cada dia, né? Ainda bem que a gente não vive eternamente, né? Porque uma hora a gente vai cansar disso também. E aí a gente vai pro céu, aí lá a gente descansa numa boa. Meninas, voltando a falar agora dos nossos temas aqui, a gente podia falar um pouquinho agora sobre perdão, que eu acho que encaixa bem dentro daquilo que a gente já falou aqui, né? Sobre a tolerância, né? Sobre a gente poder pensar em um pouquinho sobre também a confiança. Bom, o perdão, gente, é a ação de perdoar. É um verbo que significa solicitar e você deixar com que uma pessoa seja remida em alguma questão quando ela tem um erro, entendeu? Antes daquele momento do perdão, a pessoa que pede, ela deve demonstrar o arrependimento. Acho que esse é o ponto principal, né? E quem é lesado, a outra parte, ela deve também estar disposta a deixar ali o problema para trás. Mas será que é fácil perdoar? Será que é fácil? Para vocês, é fácil perdoar? Acho que para ninguém é tão fácil e tão simples assim perdoar, mas é necessário. Muito mais necessário para quem é agredido do que para quem cometeu qualquer agressão, qualquer falha. Eu acho que o perdão tem muito a ver com o teu íntimo. É aquilo que você trabalha com você, não tanto com o próximo. É diferente dos outros temas que nós abordamos, que é a tua relação com a sociedade. Esse é algo que você tem, é interior seu e ele vai fazer. O perdão faz bem para você que liberou o perdão. Entendi. Muitas vezes nós carregamos mágoa, sentimentos ruins em relação a alguém. É outra pessoa sequer tem conhecimento disso, É verdade. Bárbara. É uma coisa sua que você alimenta e que te faz mal. Na hora em que você consegue liberar o perdão, é uma libertação. Hoje, Sim. sexta-feira, já falamos de tolerância, falamos de Sim, confiança, mas a confiança. palavra para hoje e para o fim de semana é perdão. É forte. Perdoar não só o outro que te magoou, porque é libertador, é você que vai ganhar qualidade de vida, mas principalmente se perdoar, porque às vezes nós nos cobramos muito e não nos perdoamos por nossas falhas, somos exigentes demais e ficamos lá nos crucificando, meu Deus, por que que eu fiz isso? Meu Deus, por que que eu não fiz aquilo? Isso é algo que você carrega e te faz mal. Então, liberar o perdão, perdoar, é na verdade se libertar. Então, quando você escolhe uma vida feliz, quando você opta, porque a felicidade é escolha, tá, escolha. Bárbara? A felicidade não é acaso, que cai de paraquedas, escolhe, a Bárbara vai ser feliz, a Vi vai ser infeliz, nada disso. É uma escolha que você faz na vida. Quando você escolhe ser feliz, naturalmente você tem que aprender a perdoar. Perfeito, perfeito. Perfeito. E eu falo assim muito para as minhas mentoradas exatamente isso. A gente tem o nosso cérebro, a gente pensa, a gente vai raciocinar, isso vai vir para depois fazer uma ação. E muitas vezes a gente para no meio ali, o pensar e o agir. Você até sabe reconhecer e você até sabe conseguir perdoar, mas é difícil você chegar na hora de ação. Eu te perdoo. E é bem o que você falou, é sobre você e não sobre o outro. O perdão é para você. Eu acho que é mais para você do que pro outro, porque você não deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo se você tá com uma mágoa de alguém, se você tem verdade. alguma coisa do outro. Então eu acho que quando a gente inverte essa linha e a gente começa pela ação, naturalmente o seu pensamento vai ser bom. Então você acorda, igual a gente tá falando de brincando de dieta, isso e aquilo. Você fica, ai, não posso comer, não sei o que, não sei o que. Mas é ação, eu não quero e eu vou fazer. Ou então eu tenho equilíbrio, eu vou comer um hoje eu vou pedaço fazer. e hoje eu vou fazer. E eu acho que o perdão, ele vem junto disso. Então assim, eu vou perdoar por mim.
pela minha fé, pelo meu bem-estar, pelo meu eu. Porque uma pessoa que ela não perdoa, que ela é triste, ela fica ranzinza, ela não consegue se conectar e nem externar pro outro o melhor dela. Então eu acho que o perdoar é mais sobre nós mesmos do que sobre o outro mesmo. E você, Vi? É verdade, porque você fica com aquilo dentro de você, aquilo toda hora vindo na sua cabeça. E eu acho que pra mim perdoar é difícil, sim. Porém, eu acho que é necessário pra você ficar bem com você mesmo, né? Mas eu acho que pra mim é difícil, sim, perdoar. Eu depende muito da situação. Eu acho que hoje eu consigo perdoar mais fácil. Eu acho que depois de um certo tempo, acho que a gente vai criando, assim, algumas questões também do que a gente passa. Porque quando a gente é perdoado, a gente é amado, né? Então, quando a gente perdoa, a gente tá amando o próximo. Mesmo que essa pessoa não nos ame, não tenha a intenção, né, de ser feliz com a gente. Enfim, faz por pirraça, faz de propósito. Mas o perdão, eu acho que é o maior ato de amor que a gente pode exercer sobre a vida do próximo, né? Existe alguma coisa que pra vocês seria imperdoável? Olha, imperdoável pra mim nada. Tá. Porque o perdão é o que eu falei pra você, é comigo. Tá. Eu não vou deixar que ninguém eu vá continuar me sentindo mal com aquilo por algo que o outro fez. Tá. Então, o perdão, eu libero o perdão para aquela pessoa. Daí a querer reconstruir uma relação, existe uma diferença longa, aí é sabedoria. Tá. Partimos para a parte da sabedoria. Então, se eu já tive uma má experiência, eu não vou repetir por conta de que eu posso sofrer novamente. Então, Tá. mas aí já é sabedoria. Agora, o perdão, mesmo com dificuldade, a gente tem que perdoar, porque é você que está se reconstruindo e não o outro. É que eu falei lá atrás, muitas vezes o outro sequer sabe o quão ele te magoou, o tamanho da dor que ele causou em você. Às vezes ele não sabe sequer que te magoou. É verdade. Então aquilo fica em você. Se você não se perdoar, é você que vai sofrer sempre com aquilo. Então perdão sempre. Não podemos esquecer, Bárbara, que tem pessoas que levam uma vida inteira carregando essas mágoas. Não raramente nós, no escritório, somos procurados enquanto advogadas por alguém que quer ingressar com uma ação judicial única e exclusivamente porque está magoada com aquela pessoa. Olha só. Isso em todas as áreas. Então, veja, claro que cabe a nós também, advogados, avaliar, fazer um consenso, porque nem tudo o que é ilícito, às vezes, é moral. Ou, inversamente, também é verdade. Então, às vezes, as pessoas precisam entender. Aquilo que te magoou pode ter sido imoral, pode ter sido antiético, mas, às vezes, ele agiu dentro da lei. Entendi. E a pessoa, naquele ímpeto de querer se vingar porque não consegue perdoar, ela quer ajuizar uma ação contra aquela pessoa. E muitas vão para a justiça e ficam anos se degladiando em um processo, quando no final de uma sentença, às vezes, não é boa nem para um, nem para o outro. E a pessoa que ingressou com aquela ação pela mágoa acaba dizendo, valeu de nada essa sentença, Olha porque só. eu continuo magoada. Então veja como é importante você entender a tua dor e perdoar. O perdão acho que é mais além. Pode falar, Vi. Verdade, perdoar, mas também saber colocar limite, né? De que essa pessoa não vai estar mais na sua vida. Exemplo, você disse, você tem alguma situação que vocês não perdoariam por nada? Assim, eu acho que perdoar, não, mas deixar estar na minha vida por falta, assim, por quebrar minha confiança. Eu acho Entendi. que eu perdoaria, porque foi um Mas- ato da pessoa e pra ficar bem comigo, mas a pessoa no canto dela e eu no meu. Entendi. Cada um vai viver a sua vida bonitinha ali, E é o que né? a gente tava falando de entender o direito e o dever, né? Cada um sabe o limite de cada um. Sim. E perdoar é bem isso, é perdoar por você, não é pelo outro. Eu acho que perdoar traz muitos benefícios pra gente, né? Traz muitos benefícios. E eu acho que eu nunca vou me esquecer de uma cena, acho que vocês até se recordam, de um crime que aconteceu, de um rapaz que foi assassinado por um outro. O menino não tinha nada a ver com a história. E a mãe vai falar com o rapaz que matou o filho e ela fala, eu te perdoo. Antigo, você deve lembrar, doutora Ana. Ela fala, eu te perdoo. E ela chora e passa a mão no rosto do rapaz. Aquilo ali, pra mim, mudou uma chave pra mim em relação ao perdão, assim, ao próximo. Então, eu acho que o exemplo
do perdão também faz a gente parar pra pensar um pouco mais sobre isso, né? De verdade, essa mulher, eu lembro dessa cena, essa mulher estava liberando, na verdade, a dor dela. Exatamente. Porque o ato que ele cometeu, se foi um crime, ele vai pagar pela justiça dos homens, sem dúvida nenhuma. Mas o fato dela ter tido a grandeza de perdoar, repito, a grandeza para ela mesma, porque o perdão serviu para ela, né? Porque não é o perdão que vai impedir que ele cumpra, por exemplo, uma pena. Sim. Mas ela conseguiu, de fato, se libertar de algo que tanto aflige. Imagina, eu perder um filho, acho que é a maior dor que uma mãe pode ter. Não dá nem pra imaginar. Não dá nem pra imaginar. Mas é engraçado, né? Porque a gente ouve, quando você vai ouvir falar e fala assim, o meu inimigo, não sei o quê, ore pelo seu inimigo. E acho que é a frase de você entender que aí é por ele, pra poder ele conseguir evoluir. O que ela fez, eu acho que foi essa libertação, pra ela poder viver aquela dor em paz. Porque é muito fácil você culpar o outro por tudo, né? E aí quando você não consegue olhar e ver e falar, tá bom, eu te perdoo pra eu poder seguir minha vida. Porque senão, além de um filho, morreria uma mãe, morreria muitas família, outras coisas exatamente. atrás em relação à falta deste perdão. Então, às vezes tem muita gente que fala assim, mas você perdoou. Eu perdoei, eu não esqueci. É diferente. Eu acho que você esquecer e voltar a ser bobo é outra situação. Eu libero o perdão, mas eu não tenho amnésia. Não. Boa, eu boa, te perdoo, boa. espero que você não cometa com outras pessoas. Bem Mas o que eu você não tenho falou. amnésia. Exato. Exatamente. E me perdoa por mim, porque a frase, eu falo que eu vou tatuar isso em mim. Uhum. É sobre o outro, E não não é sobre mim. Exato, eu acho que isso é a lei da nossa vida. Olha, essa mesa foi uma delícia hoje. Passou tão rápido. Não passou? Olha, já estamos aqui partindo para os finalmente, entendeu? Eu queria que vocês deixassem a conclusão de vocês pra gente encerrar esse bate-papo. Não deu tempo de chegar até o último tema aqui, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, deixassem aí a consideração final do que a gente falou hoje aqui na nossa mesa. Bom, eu inicio falando que eu tenho que voltar para falar do tema que ficou faltando, que é a liberdade. Liberdade, que é super maravilhoso. Todos nós e todas nós precisamos dela. Então, por favor, fica aí já o meu pedido de convite para voltar. Quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, principalmente a quem nos acompanhou desde o início do programa, e parabenizar pela escolha dos temas em dias tão sombrios como a gente tem vindo a observar e a passar. Acho que todos nós, de alguma forma, fomos impactados com os acontecimentos dos últimos dias e todos nós temos que encontrar um caminho para superar nossas diferenças, nossas dificuldades, liberar perdão, sermos mais tolerantes com todos, com o próximo e termos confiança no nosso país que vai tudo melhorar. Sabemos que temos dificuldades, é a nós também a responsabilidade que é chamada para que isso melhore. Não podemos ficar imputando essa responsabilidade só ao outro. Né? Cabe a todos nós fazermos a nossa parte. Mas eu tenho confiança, sim, que o Brasil é o país que eu escolhi para morar e é o país que todas as pessoas que eu amo, praticamente todas, outras moram além mar, moram. Então nós temos que torcer, nós temos que perseverar para que tudo dê certo e a gente tenha uma pátria mais generosa, mais igualitária, mais justa e mais democrática para todos nós. Muito legal. Querem falar, meninas, também? Vamos lá, pra gente fechar aqui nosso super papo de hoje. Nosso bate-papo foi maravilhoso, passou tão rápido que eu nem senti o tempo passar. Com mulheres tão poderosas, com sabedoria, e eu vou sair daqui com certeza com muitos aprendizados. Foi um bate-papo incrível. Essa nova geração, tenho certeza que eu tô aqui pra fazer a diferença, né? Pra gente ter um Brasil melhor. E espero vir aqui mais vezes. Um prazer estar aqui, Bárbara, te ver novamente, ser entrevistada por você. Que prazer que foi. Legal. Eu quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, por ter todo mundo assistindo. Dizer para as pessoas não terem medo de ser elas mesmas. Eu acho que é a bandeira que a gente mais tem que levantar. E não tenha vergonha de ser quem você é, de ser a sua melhor versão todos os dias, de se amar e se colocar acima de tudo em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é amor próprio. E eu acho que quando a gente começa a ter esse amor próprio, a gente tem deveres, respeito e, além de tudo, respeito com nós mesmos. Então, eu acho que de tudo isso, pra gente finalizar, quero voltar
voltar também, por favor, tá? Adorei. Por favor, voltem Merchan, sempre. obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nós sempre fazemos aqui uma singela homenagem para quem senta aqui na nossa mesa, nossas amigas, né? Então eu quero começar aqui com a Thaily Andrade, que é influencer. A gente vai ver um pouquinho aí do seu dia a dia. Vamos lá, ó. Vai me mostrando aí as fotinhos da Thaily. E aí você vai me falando aí, o que você apronta aí? Eu sou influenciadora de moda, eu sou consultora de imagem e eu tenho hoje uma imersão que chama Permita-se, que é um método que eu tenho de empreendedorismo feminino, onde eu mentoro mulheres e eu uso essas mulheres. E aí a base de tudo, meu pai, minha mãe, meu marido, eu sou uma pessoa muito família, eu amo a vida badalada, sou alucinada por café. E é isso, dentro do meu Instagram, esse é o dia do Permita-se que eu fiz. Que eu legal. recebi um prêmio de cofundadora e embaixadora de influencer no ABC. Foi bem legal, foi uma surpresa. Aí o evento que a gente fez para 89 Quantas mulheres. Isso que eu ia te perguntar. 89 mulheres. Tudo organicamente, foi incrível. É uma reconexão com eu mesma. E eu recebi um presente de Deus, o Permita-se. Então esse blazer que passou, me contaram que eu tinha as asas do Espírito Santo cravejada. Então eu fiz questão de trazer. Uau. E assim, é uma honra para mim. Obrigada de coração poder compartilhar isso. Imagina, para nós também ter uma mulher tão influente, poderosa, eu brinco, falo, contaminando outras mulheres por um lado bom, né? E hoje já E eu sou essa, isso tá, gente? Essa é a minha né? vida. Sem risada desmedida, meu Nossa, marido que pede. vestido lindo. O maridão tá aqui hoje acompanhando também, ele sempre pede te pra eu pôr acompanha. sempre. O Joe é meu maior apoiador, além da minha família inteira. Ele é meu braço, eu falo direito e esquerdo. Fotógrafo também, já pôs ele pra trabalhar aqui, é uma maravilha, é isso mesmo. Obrigada mesmo. Passa suas redes sociais pra gente, seus contatos, por gentileza. Meu nome é Thaily Andrade, é difícil, tá aí na frente, é @Thaily Andrade. Lá vocês se conectam comigo, tem meu número de WhatsApp, tem tudo nas redes sociais. Eu acho que é o melhor canal pra entrar em contato comigo. Muito bom! Olha, também a doutora Ana Bernal. Mais uma vez quero te agradecer, doutora, por estar aqui Obrigada, compartilhando Bárbara. com a gente sua inteligência, sabedoria. Imagina, para mim é uma honra. Sempre aprendo quando venho aqui. Pode ter certeza. Vamos ver então um pouquinho da trajetória da doutora Ana? Vai me falando tudo aí, eu tô doutora. me preparando para uma sustentação oral, então eu sou advogada, atuante na área criminal e da área família. Aí eu estou na minha área de lazer, eu também sou festiva, adoro uma festa. Aí eu estou com o meu grupo de mulheres, do qual eu sou fundadora, eu tenho um grupo de mulheres. Aí a minha maior... Desculpem, gente. É minha fortaleza, é minha vida, é meu tudo, é meu filho que acaba de se formar em medicina. Aí eu estava recebendo ele, já como médico. Desculpem a minha emoção, mas é muito gratificante ter um filho como eu tenho. Obrigada, André, por você ser meu filho. Aí eu estou em entrevistas, que é uma das coisas que me dá muito prazer, dar entrevistas na televisão. Aí o meu trabalho é na OAB, eu sou gestora de ordem também, sou coordenadora da Escola Superior da Advocacia, palestrando, adoro fazer palestra, também sou palestrante em empresas. Ali é que passou, eu estava com os meus colegas do Tribunal de Ética e Disciplina, que é outro cargo que eu ocupo também lá na OAB. Estou aí numa outra entrevista com o Padre Juarez, um querido ciúme, também. Oh. Não, Bárbara é única. E aí no meu escritório, exercendo a minha advocacia, meu chão, meu tudo, que é a minha família. Sem eles eu não conseguiria chegar até onde eu cheguei. Obrigada a todos e obrigada, Bárbara, por ser sempre tão generosa, tão gentil e tão carinhosa comigo. Aí com as minhas amigas e com a atual presidente da OAB, nossa querida Patrícia Vanzolini, uma grande mulher que foi a primeira mulher a exercer a presidência da OAB depois de 98 anos. Uau! Demoramos tudo isso para chegar e Deus, vermos uma Ana. mulher que eu tenho a honra que ajudei a eleger. Que bacana! Olha, Obrigada. parabéns pelo filhão, né? Que eu sei que não deve ter sido uma trajetória fácil, né? Ele estudou muito, a gente sabe que foi teu companheirão aí, né? A mamãe teve que deixar o filho voar, a gente sabe como que é. Parabéns pela família, pelo trabalho. E passa pra gente os seus contatos, doutora, por favor. Vamos lá no Instagram, @advogada Ana Bernal. Lá tem também meu WhatsApp, mas tem o Facebook também, MR Bernal Advogados ou Ana Bernal. Muito bem. E também recebendo hoje aqui a Vitória Dutra, que é cantora, influencer. Obrigada, Vi. Eu que agradeço, prazer enorme de estar aqui.
E quero voltar mais vezes também, hein, Por Má? favor, já vamos marcar já. Vamos ver a trajetória dessa lindinha aqui, ó. Vamos Ó lá. ver. Eu sou modelo aí, eu tô fotografando pra nova coleção da marca da HZ Fashion. Meus 15 anos. Ai, minha festa meu de Deus, 15 que anos. linda. Que Você saudade. fez com meninas, as 15, fez tudo, debutou mesmo? Na verdade, eu não quis tudo muito clichê. É, Foi uma você quis mistura. diferente. Eu no Dinner in the Sky, almoço nas alturas. Eu fui aí também, menina. Quase tive um treco, mas fui também. Meus Foi 15 bom. anos de novo. Nossa, eu queria poder voltar no tempo. Gente, Meu que ensaio de 15 princesa. anos. Aí eu tô no meu clipe do ano passado, Hoje Eu Não Vou Parar. Foi muito legal. Ali tá todas as minhas amigas. Divertido, né? Super divertido. Aham. Aí foi um evento que eu fiz, eu acho que foi um dos meus primeiros shows. A capa dessa revista, que ela foi internacional, inclusive. Um dos meus shows. Mais uma foto do ensaio fotográfico dos meus 15 anos. Que delícia, hein? Então, novinha, já tem tanta história pra contar, né? Deixa também pra gente as seus contatos. Quem quiser te contratar pra show, também já manda bala. Meus amores, pra quem não me conhece, mas pra quem já me conhece, entra lá no meu Instagram, @vitória_com2ts.dutraoficial. Lá eu posto tudo sobre o meu dia a dia. Lá quem quiser acompanhar as novidades é só me seguir. E lá também tem o contato, né, pra estar entrando em contato, pra me contratar pra shows, publi, essas coisas. E no meu canal no YouTube também é Vitória Dutra. Inclusive, recentemente lancei o meu clipe Burubum. Já tá com, se eu não me engano, a última vez que eu vi, quase 500 mil de visualizações. Uau! Sucesso pra você, viu, Para linda? nós. A doutora Ana, deixa também o Instagram do projeto. Limite do Amor. Acabei esquecendo, falei que sou fundadora do grupo Limite do Amor, @Limite do Amor, grupo que apoia, recebe e acolhe mulheres em situação de violência doméstica. Siga lá, conheça nosso trabalho, divulgue para as mulheres que possam precisar do nosso trabalho. É totalmente voluntário e gratuito. Maravilha!